Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes, somos poucos, mas felizes, né, na presença de Deus. Agradeço ao diácono Leandro por essa rica oportunidade que me convidou. Eu não vou me delongar muito, né? E reforçando o que o Leandro disse, né? Tivemos uma escola dominical abençoada. Quem não veio está perdendo, né, diácono? Está perdendo a oportunidade de aprender. Em rápidas palavras, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o livro de Jó, capítulo 38. Também comentei um pouco dele de manhã. Vou reforçar mais uma vez. Jó, capítulo 38, versículo 1. Pastor, ele está para Madureira, lá na sede no Rio, juntamente com alguns irmãos, né? Então vamos lá. Todos acharam? E diz assim o texto: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Mais uma vez. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, todos nós conhecemos a vida desse homem. Todos nós conhecemos o que esse homem passou. Sabemos que Jó é um exemplo para todos nós. É um exemplo de servo de Deus. Sabemos do seu sofrimento, o caráter dele, homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Sabemos o que ele passou. A Bíblia diz que ele perdeu seus gados, perdeu seus servos, bois, jumentos, perdeu também a sua família. E a Bíblia diz que mesmo assim Jó continuou reto em seus caminhos, obedecendo ao Senhor. Ao ponto que sua própria esposa chegou para Jó e disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Ao ponto também de seus amigos chegarem até ele e dizer que isso tudo estava acontecendo na vida de Jó, porque Jó estava em pecado. Mas Jó, ele permaneceu ali, íntegro e reto diante de Deus. E o texto que eu li, eu achei muito interessante, que Deus ele podia responder a Jó de outra maneira, de outra forma. Depois de tudo que aconteceu com ele, a Bíblia é bem clara em dizer: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Todos nós sabemos que redemoinho é causado por vento. Então Deus, ele responde a ele do meio de um vento. Quando citamos essa palavra vento, automaticamente vem na nossa memória provação, momentos difíceis, momentos complicados de se viver. Quando nós perguntamos para um cristão que está passando por alguma dificuldade, automaticamente ele responde: irmão, eu estou passando pelo vento. Está tudo difícil na minha vida. Por quê? Vento ele traz desordem. Vento ele não traz ordem. Vento ele traz destruição. Há pouco tempo atrás passamos por um período
um dia em que teve uma grande tempestade forte aqui no bairro, na cidade, e o vento arrancou telhados. Então, vento é algo que ninguém quer passar. Vento é algo que, se puder evitar, todos nós evitaríamos de passar. Porque vento, quando olhamos para essa palavra, é uma coisa que parece que não traz algo de bom, essa palavra. A Bíblia diz que quando Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos para atravessarem o mar, para chegarem do outro lado, a Bíblia diz que o vento era contrário, então o vento estava quase levando o barco a pique. Então vento é uma coisa que nos assusta, vento é uma coisa que nos destabiliza, vento é uma coisa que não queremos passar. Mas o que eu aprendo no texto aqui, que Deus responde a Jó do meio de um redemoinho, do meio de um vento, ou seja, do lugar que ele não estava esperando, surge a resposta de Deus na vida desse homem. O que eu quero te dizer nessa noite, talvez do lugar aonde que você menos espera, dali virá a sua resposta, dali virá uma resposta de consolo da parte de Deus. Quando falamos em vento, nós lembramos dos discípulos, e a Bíblia diz que as ondas começaram a açoitar o barco, as ondas estavam balançando o barco, a tempestade estava entrando para dentro do barco, e os discípulos apavorados, e Jesus, na quarta vigília da meia-noite, veio caminhando sobre as águas e disse: não temas, sou eu. A resposta de Jesus, a palavra de Jesus, não veio num dia de calmaria, não veio num dia de tranquilidade, não veio num dia ensolarado, mas a resposta de Jesus para os discípulos veio do lugar de onde que eles menos esperavam, ou seja, do meio da tempestade. Não importa a crise que talvez você esteja passando, não importa o vento que você esteja passando, talvez a sua resposta, o seu milagre vai chegar no meio do vento, do lugar onde você menos espera. Talvez os discípulos acharam: como Jesus vai chegar até aqui? Está tudo escuro, não tinha barco por perto. Quem vai trazer Jesus até nós para nos socorrer? Quem? Talvez naquela hora os discípulos se sentiram sozinhos. Jesus nos abandonou aqui no meio dessa tempestade, no meio desse vento. Quem sabe você está aqui nessa noite, quem sabe você está aqui nos ouvindo, pensando que Deus te abandonou, pensando que Deus te esqueceu, mas eu queria te dizer nessa noite, que Deus, Ele nunca esquece dos seus, Ele sempre está orando, intercedendo ao nosso favor. Talvez os discípulos pensaram: como que Ele vai chegar? Como que Ele vai chegar até aqui? Enquanto o homem estava pensando que Jesus faria o natural, Jesus estava provocando o sobrenatural naquele lugar, ou seja, ele veio caminhando sobre as águas. Mas Jesus é o Deus que nos surpreende. Quando menos esperando, Ele vem ao nosso encontro. Quando menos esperamos, Ele vem ao nosso socorro. Ele vem ao nosso encontro para nos socorrer, dizendo: não temas, sou eu. Por quê? Ele é o Deus que nos surpreende. Quando falamos no Deus que surpreende, lembramos também quando o povo saiu do Egito e Deus, ele conduz o povo até o Mar Vermelho. E ali, chegando de frente ao Mar Vermelho, não tinha saída.
Faraó atrás e o povo na frente, e o mar na frente. Não tinha saída, não tinha como escapar. Aí Deus olha para Moisés e fala: Moisés, o que tens em tuas mãos? E ele disse: estenda tuas mãos. A Bíblia diz que o mar se abre e Deus dá o escape para o povo. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: o Deus que surpreende vai te surpreender quando você achar que não tem mais saída, não tem mais solução para a sua vida. O Deus que nos surpreende, Ele sempre nos dá uma válvula de escape. Quando falamos no Deus que nos surpreende, nós lembramos de Abraão. Talvez Abraão desanimado, porque Deus já tinha feito uma promessa para Abraão, e a Bíblia diz que anos e anos e anos se passaram e nada dessa promessa se cumprir. E a Bíblia diz que ele, sentado na beira de sua tenda, um dia ensolarado, talvez desanimado, talvez já não tinha mais esperança, porque Sara e Abrão já eram de idade avançada. Deus, através de um anjo, aparece e renova o que ele tinha prometido a Abraão. O Deus que surpreendeu Abraão também está aqui nessa noite para te surpreender. O Deus que surpreendeu os discípulos também está aqui nessa noite. O Deus que surpreendeu a Jó também está trabalhando ao teu favor, está trabalhando ao favor da tua família, está trabalhando ao favor da tua casa, está trabalhando ao favor da sua vida. Quando aparecemos num Deus que surpreende, quando falamos num Deus que surpreende, nós lembramos de Moisés. Moisés, a Bíblia diz que depois dele ter assassinado um egípcio, ele foge para o deserto. E lá a Bíblia diz que Moisés, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, a Bíblia diz que ele caminhando, de repente a sarça acende e há uma voz que vai ao encontro de Moisés: Moisés, tira a sandália, que esse lugar é santo. Ou seja, é um Deus que surpreende. O Deus que surpreendeu Moisés, Ele vai te surpreender também nessa noite. Quando nós falamos no Deus que surpreende, nós lembramos de Agar. Sara, quando expulsa Agar, ela vai para o deserto, e quando ela pensava que o seu filho já estava morto, ela ouve uma voz que vinha do céu e disse: Agar, o menino está vivo. Ou seja, é o Deus que surpreende. É o Deus que nos surpreende no meio da tempestade, é o Deus que nos surpreende no meio do deserto, é um Deus que nos surpreende no meio do vento. E quando também falamos sobre o Deus que surpreende, nós falamos também de Elias. Elias, fugindo de Jezabel, ele esconde numa caverna, e uma voz mansa e suave diz: Elias, o que você está fazendo aqui? Ou seja, o nosso Deus, Ele é um Deus que surpreende. O nosso Deus é um Deus que nos traz resposta quando menos esperamos. O nosso Deus é um Deus que nos anima quando nós estamos desanimados. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende no meio do vento, no meio da tempestade. E é o Deus que nós servimos, e é um Deus que nos faz triunfar quando nós pensamos que o nosso barco irá naufragar. Nessa noite, que Deus possa continuar nos abençoando. Não desanime, não se desespere, porque o mesmo Deus que apareceu no meio do vento para Jó, Ele também vai trazer uma palavra de consolo para a sua vida quando você estiver passando por alguma dificuldade. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho.
moinho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.